Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, o povo fartou e no mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falharás. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve ou crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tira, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Inimigos muito fortes procuram minha alma perder, e se sozinho andasse, que poderia fazer? Com Jesus ao meu lado, posso alegre avançar, pois ele mesmo promete que nunca irá me deixar, nunca me deixar, pois ele mesmo promete nunca me deixar. Baixe as nossas forças para parar com Deus. Querido Deus, Pai amado, obrigado por esse sábado. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor, precisando de Ti. Senhor, vai estar impedindo esses problemas de cada pessoa daqui, Senhor. Abençoando as crianças, os adolescentes, os adultos, os bebês que estão aqui, Senhor. Abençoe cada criança que está aqui, Senhor. Abençoe minha família, abençoe a família de cada um. Abençoe os adultos todos que estão aqui, Senhor. Amém, Senhor. Abençoe aquelas pessoas que estão do lado de fora, Jesus e Senhor. As pessoas que estão do lado de fora, que estão sem comer, que estão sem lar, que estão sem nada, Senhor. Vai lá e aparece e tira esses problemas daquela pessoa, Senhor. Amém. Faz ela ter um lar, faz ela ter um coração bom. Faz ela falar a Tua palavra. Amém. Faz ela ir para o caminho do Senhor, do Ti, Senhor. Amém. Abençoe cada pessoa que está aqui. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta chegar à solução e não tem jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que vou te chegar a dizer. Não entendo como foi
foi que eu venci. A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que recebe entendimento, a razão pra ter chegar até aqui. Teve alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui pra te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, enquanto faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus, vai ser sempre assim. Teve até uma lição de Neemias que a gente estudou. Eu acredito que você ainda não era da igreja, mas é falando exatamente desse tema. Quando o povo volta do exílio, era Neemias e Esdras, né? E aí, então reconstrói o templo. Acho que era reconstrução e reavivamento, ou era reforma e reavivamento, não me lembro. Mostrando que a reconstrução ou a reforma se daria muito no plano físico. O povo deveria reconstruir o templo, reconstruir a cidade, os muros de Jerusalém, que tinha sido tudo derrubado. A cidade tinha ficado em ruínas, né? No momento que eles foram levados cativos à Babilônia. Mas aí, quando eles voltam, eles têm que reconstruir tudo isso. Mas, além disso, Deus não queria só uma reconstrução dos muros, reconstrução do templo, mas Deus também queria a reconstrução da vida. E aí entrou o reavivamento. E aí o sacerdote Esdras, né, reúne o povo no meio da praça, da cidade, e vai ler as escrituras. Passa a ensinar, e inclusive, como é que se diz? Enrola a noite, dia e noite, fazendo essa leitura, para que o povo realmente entendesse quem era Deus, porque eles estavam em terras estrangeiras, em terra distante, e eles ainda não entendiam realmente quem era esse Deus, porque os antigos israelitas, eles, quando cresciam na religião judaica, eles já cresciam com os ensinamentos da Torá, com os ensinamentos das escrituras sagradas da época, mas agora eles não tinham mais isso. Passaram muito tempo fora, então eles precisavam ler. Aquela geração que viera, então, do cativeiro, não conhecia muitas vezes as histórias, o que Deus tinha feito no meio do povo, e agora eles estavam lendo. E a partir daquele momento, a página 93, mãe, diz assim, que eles fizeram uma aliança, o sábado e a renovação da aliança. Em resposta à proclamação da palavra, o povo então consagrou-se novamente a Deus, fez uma aliança e até mesmo assinou seus nomes num acordo e testemunho do seu novo compromisso. Era um dia de reconsagração em Jerusalém. É isso que eles disseram. Olha a aliança que eles assinaram. Ó. Em vista disso, tudo estamos fazendo um acordo por escrito, assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então, quem foi que assinou? Todos aqueles que tinham voltado do cativeiro, né? Então, quando eles voltaram, eles assinaram esse acordo, nossos levitas e nossos sacerdotes. Então, quando a gente tem um acordo, Stephanie, a gente tem que assinar. É igual um casamento, né? Você vai perante as testemunhas e lá eles assinam. Tanto os noivos assinam, né, assumindo aquele compromisso, o noivo com a noiva com a noiva, e as testemunhas, testemunhando que eles assumiram aquele compromisso. E aqui nós estamos vendo, estamos diante de um acordo, de uma aliança, de um compromisso. E o que estava nesse acordo? Vamos olhar os outros versículos. Ó. Prometemos não dar as nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que os filhos deles casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadoria ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa, não compraremos deles nesses dias.
cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Neemias 10, 30, 31. O que é que estava na aliança? Primeiro, não casar com filho de estrangeiro, porque os filhos de estrangeiros, que eles tinham conhecido depois que eles ficaram exilados, né, tanto na Babilônia como na Medopécia, tinham levado muitos daqueles israelitas a adorarem outros deuses, a também acreditarem em crenças pagãs, em fazer coisas que só os pagãos da época faziam. A gente tem um costume de achar, né, pela tradição católica, que pagão é aquele que não se batizou. Mas pagão era aquele povo que não adorava o Deus verdadeiro. Eles chamavam-se de pagãos. Certo? E nessa aliança, olha só, estava não se casar com os filhos de estrangeiros e nem deixar os filhos dos estrangeiros vir casar com as filhas dele. E também na aliança completando aqui, estava não aceitar que nenhum povo vizinho trouxesse mercadoria para vender no sábado, lá em Jerusalém. Porque Jerusalém ficou igual a Santa Cruz na época aqui, que a feira era bem grande, né? E deu a entender que, a partir daquele momento, eles assinaram, porque eles haviam ido de cativeiro e os que haviam ficado, possivelmente, devido a estarem distante de Deus, transgrediram o sábado. É tanto que Jeremias fala disso, né? O povo está voltando, né? Nós precisamos guardar o sábado. Vocês vão se alegrar e guardar o sábado. Jeremias também disse que o povo pecava porque tinha esquecido os sábados do Senhor. O povo tinha esquecido. E agora, na volta, eles formaram uma aliança de guardar o sábado e não deixar os povos, ninguém de fora, de outro país, entrar com mercadoria. E tem um detalhe, mãe, não sei se a senhora sabia, mas naquela época, as cidades tinham muros. Já a gente vai falar disso. As cidades tinham muros. São Bento, se fosse hoje, teria um muro. E aí, só os guardas, né, que ficavam nos muros, é quem abria os portões. Vamos dizer assim, que eram os porteiros. E aí eles firmaram a aliança de não transgredir mais o sábado, não deixar nenhum tipo de mercadoria ou nenhum mercador entrar ali no dia de sábado. Eles tinham feito um acordo que não casariam com as mulheres de outras nações, de povos estrangeiros, nem deixariam que suas filhas casassem com os filhos estrangeiros. E também nessa aliança, nesse acordo, ainda no capítulo 10, eles prometeram, quebraram a promessa, eles prometeram não deixar ninguém entrar nas portas de Jerusalém. O que é que Neemias teve que fazer quando eles quebraram a aliança? Ele teve que fechar os portões. E o texto diz que 2 ou 3 vezes. E eles pernoitaram. Isso significa que o sábado realmente começa ao pôr do sol, né? Inclusive na lição, vocês lerem, está dizendo aqui que o sábado é do entardecer ao entardecer. Lá no final aqui da lição, diz isso. Ó, a guarda do sábado não é, portanto, um breve intuito pela manhã. É um dia inteiro. Como Neemias demonstra, é do entardecer ao entardecer que deve ser dedicado a Deus e a seus propósitos. Porque tem gente que diz que nós não guardamos o sábado do pôr do sol ao pôr do sol. E a gente está referenciando aqui em Neemias, até mesmo por todo o contexto ali, e o autor aqui da lição, que é um livro da nossa igreja, da nossa doutrina oficial, confirmando que assim como Neemias, o sábado é do entardecer ao entardecer, e nesse espaço de tempo, não é só uma manhã, é esse espaço de tempo que deve ser dedicado a Deus, né? E aos seus propósitos. Amém? Neemias protestou contra aqueles povos que insistiram em continuar trazendo mercadorias. E com certeza era permitido pelos que estavam em Jerusalém. Mas nós temos que entender que Neemias aqui é como se fosse o prefeito da cidade, o governador. E ele, os anteriores a ele, com certeza, permitiram isso. Mas ele não iria permitir. Então Neemias foi um homem do seu tempo, um homem de Deus, que não agiu pela conveniência. Ele agiu pela convicção que tinha no seu Deus. Amém? O Deus, o Senhor do sábado, ele acreditava nisso. E por isso ele se opôs a qualquer um que tentasse fazer diferente. E a gente sabe que quando o povo ali voltou, né, do cativeiro, depois de muitos anos na Babilônia, depois na Medopécia, a gente sabe que eles não tinham o costume de guardar o sábado. E a gente sabe, né, irmã Vanusa, até já falei aqui em outra lição,
que a gente, quando tem um certo costume, uma certa tradição, começar a mudar esses hábitos não é fácil. É igual você fazer uma academia, Jaiane. Malhar. Se você não insistir, na primeira semana você desiste. Ou caminhar, né, mãe? Ou correr. Porque o corpo fica dolorido. Então tem que passar um tempo até se acostumar. O corpo se acostumar, o organismo se acostumar. Então, em relação ao sábado, em qualquer mandamento de Deus, o povo ali não estava mais habituado, porque tinha ficado muitos anos em cativeiro. Não era mais nem quase tradição do povo, dentro mesmo dos muros de Jerusalém, guardar o sábado, né, com as pessoas que ficaram. Então, de repente, voltar, eles se comprometeram, fizeram aliança que guardariam, mas não seria de um dia para a noite. Porque nós queremos, muitas vezes, uma mudança do dia para a noite. Mas a gente sabe que isso não acontece do dia para a noite. Mas, mesmo assim, a gente não pode ser omisso. Neemias não foi omisso. A gente tem que realmente fazer o que tem que ser feito. E dizer, não, o sábado é um dia especial. O sábado é um dia santo. Então, nós não podemos fazer como os nossos antepassados fizeram. Ou como alguns já estão fazendo agora. E nesse sentido, olha só, olha a bênção de Deus. E nesse sentido, Neemias foi importante. Ele queria criar novamente o hábito. Ele queria que o povo entendesse a importância do sábado novamente. E por isso que ele fez isso. E ele foi muito importante para o seu tempo. E nós também, como cristãos, nós devemos ver. Mais hoje do que nunca. Muito mais hoje do que nunca. Que naquele tempo era muito difícil, né? Uma cidade como Santa Cruz. As pessoas passaram a guardar o sábado. Que as pessoas vivem do comércio. Né? E principalmente hoje, que todos os negócios são feitos pelo celular, as pessoas fazem negócio por celular, os homens de negócio hoje, né, usam aplicativos, investem nas bolsas de valores, estão ali com o celular direto, se desligar daquilo ali, fechar as portas do muro do celular, né? Jerusalém hoje, os muros de Jerusalém seriam o seu próprio celular, para que não possa estar com essas preocupações de lucro ou outras coisas. Hoje, muito mais do que naquela época, é necessário pensar que o sábado é importante e precisa, sim, que nós tenhamos mais convicção naquilo que nós acreditamos, principalmente em relação ao sábado. Ou então nós vamos levar o sábado como qualquer outro dia e ser uma igreja como qualquer outra igreja. E nós devemos realmente entender que o sábado tem essa sua importância. Nem todo mundo guarda o sábado do jeito que está escrito, né? Na Bíblia. Muitas pessoas transgridem o sábado. Porque no mundo que a gente está hoje, é difícil, né? A gente mais fazer como uma história. Cada cá é cada cá, né? Cada cá use da sua consciência. É a questão de fé, né? De convicção. Por isso que a lição diz, agindo por convicção e não por conveniência, né? Eu afirmava muito, né? Dizia que isso era besteira, era coisa de besta, era não sei o quê, que aí, por certas pessoas, falava as mesmas coisas que as pessoas hoje falam, por certas pessoas não iam comer mais no sábado, e por certo, se aparecesse um trabalho dia de sábado, ia deixar de trabalhar por causa do sábado. Isso eu falava, sempre falava. Mas quando eu passei a conhecer a verdade mesmo, graças a Deus, Jesus me transformou, que hoje em dia, quando eu não venho para a igreja no sábado, eu já me sinto fora fazer como a história, fora do mar. Me sinto um peixe perdido, né? Porque eu estou vendo e entendo que hoje, tudo que você falava para mim era a verdade. Eu que não estava querendo entender. Mas, graças a Deus, hoje eu entendo que o sábado é importante para cada um de nós. Mãe disse assim que quando não vem no sábado, fica um peixe fora d'água, né? Realmente, porque é um hábito, um costume. Porque o hábito é vir para a igreja no sábado. Então, tem a questão da exceção, do esporádico. Mas existe pessoas que vão transformando a exceção na regra. Deixa de vir um dia, 2 dias, e passa essa regra. E depois, fica difícil vir para a igreja. Então, se sente o peixe fora d'água quando vem para a igreja. Porque é estranho, né? Eu estou acostumado a fazer algo. Então, realmente fazer algo que a gente não tem muito costume, e passar a aderir àquele novo ritmo, aquele novo hábito, né? Como eu falei, a questão ali alguém que começa a se exercitar, ou mudar um hábito alimentar, não é fácil. E o povo de Israel sentiu essa dificuldade.
E eu acredito que vocês entendem a importância de Neemias, nesse sentido. De ele dizer, não, gente, vocês prometeram. Vocês assinaram um acordo. Vocês têm testemunhas. É igual uma pessoa que assina o voto de casamento, tem as testemunhas e descumpre. Você não jurou fidelidade? Amar, né? Até que a morte os separasse, na tristeza, na doença. Prometeu ser fiel. Tinha testemunha lá. Agora vocês prometeram ser fiel a Deus, firmaram esse casamento com Deus, e agora vocês estão descumprindo. Vocês estão entendendo? E aí é interessante entender que todos nós estamos passivos disso, e todos nós já fizemos isso em algum momento. Nos arrependemos de um pecado, prometemos a Deus algo, mas voltamos a errar. O povo de Israel, a história do povo de Israel mostra isso a partir aqui do livro de Neemias. Mas significa que tem que ter alguém que seja um atalaia, que seja um mensageiro, né? Que vai dizer que não é assim, que a gente tem que seguir naquilo que a gente combinou com Deus, naquilo que a gente firmou com Deus. E aí o papel importante de Neemias. Ô, irmã Vanusa, sobre essa questão das promessas, de cumprir as promessas. A gente viu que eles prometeram, né, capítulo 10, aí, capítulo 3 está aí, Neemias, contendendo com eles exatamente porque eles estão descumprindo as ordens de Deus. Aí eu vou perguntar a você, hoje, você consegue ver alguma diferença desse tempo de Neemias para hoje? Ou as pessoas continuam sendo do mesmo jeito? Fazem aliança com Deus, promete, a partir de hoje vai ser diferente, mas no final acaba abandonando os caminhos de Deus, fazendo diferente de tudo aquilo que ele prometeu. Infelizmente, é como Fatinha falou, continua realmente não fazendo a vontade de Deus. A gente tem que ser grato, né, pelo dia que ele criou para nós. Então, se ele disse o sábado, para a gente guardar, esquecer de tudo, é tipo uma renovação, né? Para o dia de amanhã, a semana já vai ser de luta, né? Então, aquele dia é para a gente esquecer de tudo e se dedicar a ele. Mas realmente vira como você começa a não ir, fazer sua vontade sua, você se desapega, é igual como você falou, como academia, como qualquer outro lugar. Você foca você diz, não, vou fazer aquele treinamento, vou todo dia, vai. Aí, às vezes também não vai. Mesmo até o sábado. Mas o sábado é diferente porque a gente tem que pensar que Deus deixou para descanso. Quando Deus fala em descansar, então a gente tem que ter amor a Ele, por Ele ter deixado esse dia, e a gente deixar tudo, parar tudo. Então é isso, eu acho que a gente tem que pedir a Deus mesmo, para Deus colocar nos nossos corações e a gente fixar que é um dia de descanso, é um dia que Ele deu com muita alegria para a gente. E a gente deve ser grato por esse dia, esquecer de tudo e só ser dedicado a Ele mesmo. Sobre esse tema de hoje, você entendeu a importância desse personagem que nós falamos hoje? Qual é o nome dele? Neemias. O que é que Neemias fez? Neemias, ele fechou as portas da cidade. Por que ele fechou as portas da cidade? Eles vender, trazer, tinha todo tipo de mercadoria, uva, né? Que estagia em quê? Nos carros era? No jumento, prestou atenção. E no caso, quando eles tentaram trazer as mercadorias, ele fechou as portas dos muros. Por que isso? Fechou as portas do muro. Se tu vê uma cidade com muro, São Bento tem muro, se fosse aqui em São Bento, Neemias podia fazer isso? Por que Neemias não podia fazer? Aqui em São Bento. Aqui não tem muro. Resposta certa. Segundo. Pronto. E significa que aqui não tem muro, então naquele tempo as cidades tinham muros. Fiquem sabendo disso, viu? Naquele tempo as cidades tinham muro. Tá bom? Só fazer a conclusão aqui. Após o exílio, quando as pessoas tinham retornado para o seu verdadeiro lar, olha aí, o verdadeiro lar, Neemias levou o povo de Israel a renovar sua aliança, como a gente viu, que incluía inclusive a guarda do sábado. Os israelitas firmaram nessa aliança, mas logo em seguida, eles cumpriram a aliança? Não, violaram o sábado, ao transportarem as cargas e ao se envolverem com as atividades comerciais e profissionais nesse dia. Para muitas pessoas, santificar o sábado é algo bem conveniente, como a gente viu, né?
porque o fato deles estarem voltando ia demandar muitas coisas que eles não tinham costume de fazer, então era meio inconveniente. Então, muitas vezes, isso é um fator de grande inconsistência. Era naquela época e continua sendo hoje, né? Pois isso atrapalha muitas vezes quando nós queremos realmente viver aquilo que nós professamos, que nós acreditamos, ou seja, as nossas convicções. Mas a verdadeira guarda do sábado é uma questão, sim, de cumprirmos a nossa promessa, de seguirmos a nossa condição, aliás, convicção, vivendo nosso compromisso de obedecer sempre a palavra de Deus ou a Deus. Amém? Deus nos abençoe grandemente no mais um estudo de hoje. Que possamos crescer com essa palavra de hoje. Deus seja louvado. Em Jesus confia, sua lei observa. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guarda tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz. Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Teus preceitos guarda, o teu nome exalta, sempre a tua vontade cumprir. Vocês, crê tudo quanto ordena. O fiel obedece ao que Cristo manda. Bom Pai, bom Deus, obrigado, nossa gratidão imensa pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos neste lugar para celebrar, para nos alegrar em Tua presença, Deus. Que esse sábado seja um sábado de gozo, de alegria para cada criança que aqui veio, que esteve na escolinha lá delas e que realmente, Senhor Deus, se sentiu bem, que o que elas viram lá, que elas aprenderam lá, possa encontrar lugar no seu coração, na sua vida, e que não seja algo que permaneça apenas naquela salinha, mas que venha permanecer na vida delas, no seu dia a dia, no seu cotidiano, essa alegria, esse ensinamento, Senhor Deus, possa continuar na vida delas. Assim seja também com o que os adultos aprenderam também, as adolescentes aprenderam essa manhã, que venha ficar afirmado, fixado em nosso coração. Obrigado, Deus, vem ser com as pessoas que estivemos na classe bíblica nos referindo, Amadeu, as nossas famílias, nossas lutas. Venha abençoar a Dalva, que aqui se encontra aqui pertinho de nós. Que o Senhor chegue lá com a Tua mão poderosa, Deus. Com cura, com força, Senhor Deus, com entendimento também para ela e sua família. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não é o nome do que a gente fez? Não. Um quiz. O que é um quiz? Pronto, eu fiz perguntas e respostas, não foi sobre o conhecimento que vocês já tinham, né, da Bíblia ao longo desse período que vocês frequentam aqui, a igreja. E vocês estão de parabéns, Gilvan, eles estão de parabéns, eles acertaram a maioria.
Só um rapaz Davi, com sua funda em mão. Só o rapaz Davi, rapaz de oração. Só o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Só o rapaz Davi, 5 seixos pra si tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. E o gigante veio E o gigante veio ao chão. Sim, veio ao chão. Só o rapaz Davi, com sua funda em mão. Só o rapaz Davi, rapaz de oração. Só o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Só o rapaz Davi, 3, 4, 5 seixos pra si tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. E o gigante veio. E o gigante veio E ao o gigante veio, 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 veio. Chão. Só o rapaz Davi, lá no pequeno rio. Só o rapaz Davi, 5 seixos pra si tomou. E uma pedrinha pôs na funda, então. E uma pedrinha pôs na funda, então. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o alto. A graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Pai Criador, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus estejam sobre todos e com todos, hoje e para sempre. Amém. Bom sábado. E até amanhã.